A paz do Senhor. Quero conversar com você hoje sobre algo interessante. Vivendo o luto. Nessa madrugada eu estava agradecendo a Deus pelo ano que tivemos e me veio isso muito claro, porque muitas pessoas estão vivendo esse momento. Nós tivemos o Natal, que foi um dia, para mim, foi um dia muito bom. Foi um dia abençoado, tranquilo, cheio de amor, de alegria. E quando eu fui olhar as redes sociais, eu percebi que nem todas as pessoas desfrutaram do que eu desfrutei. Muitas pessoas estavam velando um ente querido. Isso me levou para Eclesiastes 3, que fala sobre o tempo. Há tempo para todas as coisas? Sim, inclusive tempo para morrer. Esse é o caminho natural de todo mortal e nós compreendemos isso. Mas vamos pensar um pouco em como ficam as pessoas que perderam entes queridos. Existem várias maneiras. Aquelas pessoas que estão enfermas há muitos anos, de certa maneira as pessoas já estão um pouco acostumadas não com a situação, mas com a ideia de que uma hora isso poderá acontecer. Mas, por outro lado, nós temos pessoas que são tiradas de forma brusca da vida dos familiares. Isso pode acontecer através de um acidente, isso pode acontecer através de um infarto, de algo que acontece de repente. Bem, como ficam as pessoas? Como ficam os familiares que têm que enfrentar esse momento? Quando se fala de razão, de pensamento e de raciocínio, a gente compreende que é natural e que é o nosso caminho e que um dia também nós teremos que enfrentar esse momento. Mas emocionalmente, sentimentalmente, é diferente. Leva um tempo para processar, leva um tempo para a pessoa entender. Em muitos casos, a dificuldade que muitas pessoas têm em aceitar. Eu vejo pessoas que, quando perdem familiares ou pessoas que elas amam muito, elas questionam Deus. Por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu? Na verdade, é uma maneira de expressar a dor em que elas estão sentindo. Essa dor é tão grande que elas expressam através de palavras, de choro, de gestos, enfim. Como uma pessoa pode suportar esse momento? A Bíblia fala sobre o momento de chorar. No momento de chorar, não existe outra alternativa. É o tempo em que a pessoa precisa lidar com a dor que está no seu coração. Hoje nas redes sociais, a gente vê as pessoas colocando fotos, escrevendo. É uma maneira de colocar para fora aquela dor que está corroendo no seu coração. Como a gente lida com a saudade? Como a gente lida com a nova rotina quando é uma pessoa muito próxima? Quando é um ente querido que se vai do convívio familiar. Pode ser um cônjuge, um irmão, um filho. As pessoas precisam reaprender a conviver. A rotina irá mudar. E esse processo ele é muito lento, esse processo é dolorido. É muito relativo de pessoa para pessoa. Claro que tudo está relacionado ao grau de relacionamento. Quando o relacionamento é profundo, a dor é maior. Quando o relacionamento é mais superficial, é mais fácil de lidar com a situação. Devemos compreender também que as pessoas não são robôs, não são máquinas. Elas não reagem de maneira ou por um padrão de comportamento. É interessante que uma pessoa pode chorar muito, a outra pode ficar como se não estivesse sentindo a mesma coisa. Ela está sentindo. Só que um explode, coloca para fora, o outro implode. As emoções ficam reprimidas.
E é interessante que quanto mais você reprime uma emoção, mais prejudicial pode ser. Quantas pessoas que enfrentaram o luto, e falo por experiência própria, a partir de algum tempo elas ficam doentes. Por quê? Porque as emoções foram reprimidas, porque vem a rotina, a gente precisa lidar com a dor interna e com a rotina externa. E precisa de encontrar um equilíbrio para que a vida continue, mas o coração grita no silêncio. E por reprimir as emoções, o que não está errado, é totalmente natural, algumas pessoas acabam ficando doentes. Eu não sei você, mas eu desenvolvi alergia, rinite, sinusite, provavelmente um problema que já estava ali, mas que com um choque emocional ele veio à tona. Bem, cada pessoa lida de uma maneira e cada pessoa se expressa de uma maneira. Mas a dor, ela está ali no coração. Esse tempo em que o coração dói, ele é um tempo muito complicado, ele é um tempo muito difícil. Porque onde você vai, a dor está ali. Se você está trabalhando, estudando, na igreja, onde você vai, na tua rotina, o coração está explodindo de dor. Quantas vezes as pessoas que estão enfrentando esse período, essa fase, elas estão sorrindo por fora, mas estão sangrando por dentro. O que nós, os de fora, devemos fazer? Ouvir e orar por essas pessoas. Não podemos tirar a dor do seu coração, mas o apoio emocional é muito importante. Ouça as pessoas que estão enfrentando esse momento de dor. Muitas delas irão se calar, mas muitas delas irão liberar as emoções e irão falar. A ansiedade dominará as suas mentes, o seu interior, e não tem nada de errado nisso. Porque a ansiedade é um sinal de que no interior as coisas não estão bem e tem uma causa. No caso, a perda de alguém importante, essencial. Leva um tempo para que as coisas amenizem. A minha experiência com o luto foi o seguinte: perdi meu pai, estava em uma cidade no sul, Santa Rosa do Sul, com 27 dias que eu estava naquela cidade e meu pai faleceu. As pessoas não me conheciam, algumas me conheciam apenas de vista, então o luto ele foi totalmente meu, foi particular. Eu não podia compartilhar com as pessoas porque mal as conhecia. O que eu fiz nesse período? Orei todos os dias pela minha dor, jejuava pedindo ao Espírito Santo que guardasse o meu coração, que não deixasse o meu coração tomar um rumo ou um caminho diferente, porque às vezes a dor pode cegar um ser humano. Mas a minha vitória, depois de certo tempo, porque também leva um tempo considerável, eu entrei no meu quarto um dia, tranquei a porta, dobrei os joelhos e falei para o Espírito Santo o seguinte: eu não aguento mais sofrer, eu quero a cura, eu quero a libertação desse sentimento. Foi uma oração muito natural, muito curta, mas verdadeira. E a partir daquele momento, o Espírito Santo curou o meu coração. Hoje eu lembro, tenho memórias, tenho saudade, mas não tenho dor. Nesse ponto, nesse nível, todas as pessoas devem chegar. Porque algumas pessoas, elas vivem um luto eterno. E você não deve se martirizar nesse ponto. Porque consciente ou inconscientemente, a gente pensa que se a gente parar de sofrer por um ente querido, é como se a gente estivesse tirando aquela pessoa da nossa vida. Isso não é verdade. Você vai continuar amando, nunca sairá do teu coração, nunca sairá da tua memória. Mas, sim, emocionalmente tem que chegar ao tempo de liberar essa dor do coração. Claro que isso é relativo, cada pessoa tem o seu tempo e isso deve ser respeitado. Mas um conselho pessoal: não deixe a dor nortear a tua vida para sempre.
Claro que quando o luto é recente, não tem o que fazer. É momento de chorar mesmo, é momento de sofrer mesmo. Não deixe de orar nesse tempo, porque o Espírito Santo, ele nos ouve, ele nos entende, ele atende às nossas orações e ele nos conforta. Sabe aquela força interior? É o Espírito Santo que nos dá. Porque quando a gente está enfrentando esse momento, a maioria das pessoas tendem a se isolar. Mas eu te pergunto uma coisa. Quando você se isola do mundo, você se isola da tua consciência? Você se isola do teu coração? Não. Isolar-se do mundo e das pessoas não é se isolar dos próprios sentimentos. E é nesse momento que eles gritam. É nesse momento que os sentimentos falam alto. Então, compreenda os fatos. Trabalha a tua mente, trabalha os teus pensamentos, trabalha o teu psicológico. Entenda que a morte é natural. A dor é natural. Não tem nada de errado em você sofrer. Mas busque conforto na palavra do Senhor. Porque a palavra, a Escritura, ela vai te trazer esperança, ela vai te trazer conforto interno. Quando ninguém pode tirar a nossa dor, a palavra nos dá graça, nos dá ânimo, nos dá entendimento, nos ajuda a prosseguir. As pessoas que não encontram conforto em Deus e na sua palavra, elas podem se afogar num mar de emoções. E eu conheci pessoas que nunca superaram o luto. São pessoas eternamente amarguradas, tristes, que desacreditaram de Deus, da vida, das pessoas, desacreditaram do amor. Porque essas pessoas não encontraram conforto e automaticamente elas não têm esperança. Mas a Bíblia, ela nos traz uma visão diferente a respeito da morte, dos que já dormem. Ela nos traz alívio e esperança. Então, seja qual for a fase que você esteja enfrentando. Pode ser a fase da negação, que é aquela fase que a pessoa não aceita, não acredita, não entende. Pode ser a fase do apego às coisas do ente querido. Tem pessoas que perderam pessoas há 2, 3, 5 anos e elas não conseguem se livrar das coisas básicas. Tudo isso está relacionado à tua alma e à maneira com que você se agarra às coisas para tentar sobreviver. É possível sobreviver ao luto? Sim. Com muita dor no coração, com lágrimas nos olhos, mas com fé no coração. E nunca deixe de orar. Porque o Senhor entende a tua dor. Ele é o nosso Criador. Ele te entende e tenha certeza de que Ele estará te auxiliando. O Espírito Santo me auxiliou na minha dor. O Espírito Santo me guiou, me orientou e me fortaleceu quando eu precisei. Muitas pessoas tentam buscar de várias formas contato com os que já foram, através da necromancia, porque nos seus corações elas não conseguem compreender, aceitar e liberar aquele sentimento. Entenda que você pode viver após essa experiência. Você pode e deve viver. Peça que o Espírito Santo cure o teu coração, cure a tua alma, que ele cure as tuas emoções. E sim, a memória estará ali, a saudade estará ali, mas aquela dor imensa não estará mais. Que Deus abençoe você. As pessoas que perderam familiares e que estão sofrendo, não se desesperem, não desanime. Eu estava olhando, como eu falei no início, as redes sociais e eu fiquei com o coração doído de ver tantas pessoas que perderam familiares, enquanto muitas famílias festejavam e comemoravam, outras estavam sofrendo. E a vida é assim mesmo. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas.
Eu posso estar no meu momento de sorrir e você no momento de chorar. Depois pode inverter. Você pode estar no teu momento de sorrir e eu no momento de chorar. Por isso, quando alguém estiver no tempo de choro e de sofrimento, nós devemos de dar apoio, orar, ouvir essas pessoas. Ouvir é algo tão simples. Apenas ouvir o que a pessoa precisa colocar para fora. Isso é curativo, isso é terapêutico. Por isso que a oração, ela também funciona como uma terapia, porque a gente chora, fala com Deus, expressa os sentimentos e a gente desabafa. Então vamos apoiar uns aos outros e prosseguir na nossa caminhada. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.